Muitas pessoas se perguntam como orar, onde orar e por que orar. Jesus ele foi muito claro em suas palavras. Ele disse para nós não sermos como os hipócritas que oram em voz alta nas praças, nas ruas e nos templos. Cristo se preocupava com a vida interior, com a intenção das pessoas e não com as aparências externas. Cristo falava disso a todo instante para as pessoas, porque já em seu tempo os seres humanos haviam se tornado demasiadamente materialistas, se preocupando apenas com as externalidades e não com o mundo interior. Quando nós falamos de mundo interior, estamos falando da atividade do espírito do ser humano, o seu ser, que é aquilo que importa. Se o ser humano não desenvolver o seu ser, que é o seu eu interior, o seu verdadeiro eu, do que vale a vida terrena? Alguém que passa 70, 80 anos aqui sobre a Terra, se preocupando apenas com as aparências, ele aprende alguma coisa? Ele agrega algo em sua vida? Ele soma algo em sua existência e na existência dos seus semelhantes? Ou ele passa de forma vazia? Ele passa de forma vazia, porque aquele que não promove um trabalho interior, ele realmente não tem como se construir, porque nós vamos nos construindo ao longo da vida. Nós temos dentro de nós as bases, os fundamentos, que são as próprias faculdades espirituais que Deus nos deu. Cristo também disse: o espírito é pronto, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com o espírito é pronto? Que espiritualmente o ser humano tem dentro de si tudo o que ele precisa. Ele deve apenas prestar um pouco mais de atenção em sua vida interior, na intuição, precisa ser introspectivo para que consiga identificar tudo isso dentro de si, desenvolver estas capacitações para utilizá-las na vida terrena como instrumentos para o seu bem e também para o bem de seus semelhantes. E esta é a importância da pessoa desenvolver a sua vida interior. Por isso que ela precisa se preocupar com a sua vida interior, para desenvolvê-la. Porque do contrário se passa realmente vazio aqui pela terra. E para desenvolver a sua vida interior é preciso ser introspectivo, um pouco mais silencioso, orar, meditar, procurar identificar dentro de si as verdadeiras necessidades, deixando de lado os desejos fúteis e excêntricos. O problema é que a maior parte das pessoas vive apenas para os desejos fúteis e excêntricos. E tudo isso rouba o ser humano dele próprio. Esses desejos, eles personificam a aparência, as aparências. Né? E quem vive para as aparências apenas, ele não se desenvolve, porque ele aplica o seu tempo e a sua energia apenas na casca externa, e não no seu núcleo interior, que é onde está o ser, que deve ser trabalhado e desenvolvido para que o ser humano realmente possa se aprofundar nas questões essenciais da vida. Então a oração para Cristo era algo interior. Por isso que ele disse que nós não devemos ser como os hipócritas que oram em voz alta nas praças, nas ruas e nos templos, mas que devemos orar em nosso quarto, fechar a porta, em silêncio, quando de fato estamos com nós mesmos. Porque de nada adianta orar se nós não estamos com nós mesmos. Ou seja, se nós estamos aqui de corpo, mas a nossa mente está longe, pensando em outra coisa,
que não é a oração. A oração, ela é, acima de tudo, uma atividade espiritual. É quando o espírito novamente desperta dentro do ser humano e procura ligação com Deus. Orar é procurar dialogar com Deus, é pedir para Deus para que Ele nos dê as respostas de que nós precisamos para fazermos as coisas certas nessa vida. E esta ligação só consegue quem desenvolve a vida interior. E por isso que Cristo também disse para Nicodemos, naquela ocasião, que ele deveria nascer de novo, para o Espírito, ou seja, o verdadeiro eu. O Espírito é o verdadeiro eu do ser humano. E só consegue compreender a vontade de Deus aquele que chega ao conhecimento e ao reconhecimento do seu verdadeiro eu, que é a essência, que é o ser. É o ser da pessoa que consegue compreender a vontade de Deus. E não apenas a sua casca externa, a aparência. Isso não dialoga com Deus, porque isso está completamente afastado da espiritualidade. Espiritualidade que é o caminho para que o ser humano possa compreender a vontade de Deus. E para isso é preciso desenvolver a vida interior, porque é na vida interior que está o ser, que é o instrumento para que o ser humano possa compreender a vontade de Deus. Então, orar é muito mais uma atitude interior do que exterior. Não adianta mostrar para os outros que nós oramos. Não adianta nós estarmos num templo se estamos ali orando apenas de aparência. Se estamos querendo apenas aparentar para os semelhantes que estamos orando. Isso é a hipocrisia. E Cristo disse: não sejas hipócritas, né? Não oreis em voz alta diante dos outros, mas em silêncio, em vosso quarto, quando fechares a porta. Oreis em silêncio, oreis em secreto, que vosso Pai vos recompensará em público. Mais ou menos assim, né? Nessas palavras que Cristo fala. Então, o ser humano ele precisa procurar esta ligação com Deus de dentro para fora, a partir do seu ser, do seu verdadeiro eu, do Espírito. Cristo esteve aqui há 2000 anos para despertar as pessoas, porque elas estavam dormindo. E 2000 anos se passaram e a maior parte da humanidade continua dormindo. E por quê? Porque a humanidade ela não procura mais pelo Espírito, mas sim apenas pela aparência externa. E a aparência externa, ela não consegue ligação alguma com Deus. A aparência é apenas uma casca que está submetida aos ditames do tempo. Já o espírito do ser humano é atemporal, ele tem uma compreensão ampla da realidade. É o espírito do ser humano que dialoga com as leis de Deus e as compreende. E é o espírito do ser humano que permite a ele viver conforme a vontade de Deus. E se hoje muitas pessoas não acreditam mais em Deus, é porque o espírito está dormindo dentro delas. Quando o espírito dorme e o ser humano vive apenas segundo a sua mentalidade mecânica, ele não consegue reconhecer Deus, ele não acredita em Deus, ele não acredita numa verdade, e a vida acaba se processando ao acaso, conforme muitas pessoas realmente vivem sobre o plano terreno, completamente afastadas de Deus. E não é à toa que a humanidade realmente está perdida. Está perdida. A maior parte da humanidade caminha na perdição porque os espíritos das pessoas estão dormindo dentro delas. E espíritos dormentes não conseguem ligação com Deus, porque é em espírito que o ser humano compreende a vontade do Criador. E é em espírito também que o ser humano deve orar intuitivamente.
Ele precisa sentir a vontade de Deus dentro de si, nas profundezas do seu coração, em silêncio. E para isso é preciso estar consigo mesmo, é preciso estar presente de espírito dentro de si. Quando o ser humano alcança esse estado, essa vibração, que ele consegue orar de forma adequada, conforme Cristo o ensinou para os seres humanos. E tudo isso é muito mais uma questão de estar presente dentro de si. Não importa o lugar onde o ser humano está, mas ele precisa estar presente dentro de si, porque do contrário, a sua oração vai ser vazia e também não vai ter função alguma, não vai servir de nada, porque uma oração pronunciada apenas com a boca, mas não sentida no espírito, ela é nula. Ela é nula e não ajuda o ser humano em nada. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!